Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Eu sou professor de Física e trabalho ministrando aulas particulares aí para uma série de disciplinas da área de engenharias e cursos afins. Tá? Vim aqui para divulgar para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho. Então eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês entenderem como que o meu trabalho funciona e se vocês por acaso precisarem de apoio na disciplina de eletromagnetismo, basta vocês fazerem contato comigo, os meus contatos eles estão aqui no descritivo do vídeo, tá certo? Eu vou resolver com vocês aqui então um trechinho da atividade de estudos número 2, beleza? E vamos lá. Então, a minha primeira questão é essa questão aqui onde nós temos dois planos infinitos. O primeiro aqui com uma densidade superficial de carga, que a gente chama geralmente de ρ, né? Densidade superficial de carga. Então nós temos um ρS aqui, ó, tá? Para o primeiro plano eu vou chamar de ρS1, beleza? E ela vale 4,5 nanocoulombs por metro elevado ao quadrado aqui, ó. Beleza? E aí ele está dizendo aqui pra gente que ele está localizado no plano YZ. E eu já vou fazer um desenho aqui disso aqui pra gente entender. E nós temos aqui um outro com uma densidade superficial de carga igual a menos 4,5 nanocoulomb por metro. Então eu teria aqui ó, um ρ S2 igual a menos 4,5 nanocoulomb por metro quadrado aqui, beleza? Ele também está localizado aqui ó, no plano YZ, só que ele está na posição X é igual a 2 metros. Então nós temos que determinar o campo elétrico aqui ó, numa posição X igual a 1,8 metros, vamos deixar essa posição aqui, 1,8 metros, e x igual a 5 metros. X igual a 5 metros. Beleza. Pessoal, para a gente começar a resolver esse problema aqui, na verdade esse é um dos grandes problemas que eu vejo do eletromagnetismo, é a gente conseguir ver em 3D aqui o que nós temos nas nossas situações aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer um esboço aqui, tá, pessoal? Uma representação artística do que seriam esses planos, ó. Ele está falando que um plano está localizado no eixo YZ, então ele está na origem aqui para X, mas o que significa isso, pessoal? Ó, eu vou desenhar aqui bem artístico, tá? Um sistema de coordenadas aqui, ó, vou puxar para cá, esse aqui vai ser o eixo X, esse aqui vai ser o eixo Y, e aqui nós vamos ter o eixo Z, beleza? O que ele está dizendo para a gente é o seguinte, pessoal, o primeiro plano, tá certo? Ele estaria aqui, ó, localizado em cima aqui, ó, do plano YZ. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui para vocês entenderem. Esse desenho aqui ele é realmente bem importante para a gente conseguir resolver. Então aqui, pessoal, ó, deixa eu ver, dá para... Acho que não dá para imaginar, não. Ele seria... Não, acho que dá assim, ó. Eu quero que vocês imaginem que ele está aqui, ó, em cima do eixo, tá? Embora o meu desenho aqui ele seja bem ruinzão, tá? E aí, ó, nós temos aqui um outro, tá? Que ele está localizado aqui em YZ, só que na posição 2 metros, beleza? 2 metros em X, né, ó, que ele falou pra gente aqui. Então, pessoal, ele está no mesmo plano, ele está paralelo aqui ao eixo YZ, só que ele vai estar numa posição mais à frente aqui, assim, ó. Beleza? Deixa eu desenhar aqui, tá? Desse jeito, e aqui, ó, nessa posição que ele ocupa, X é igual a 2. E aqui, ó, nessa posição que esse cara ocupa, x é igual a 0, beleza? Então, assim, gente, eu queria que vocês, pelo menos eu tentei representar, tá? Se eu por acaso desenhasse esses planos aqui, visto eles de frente, ó, somente no eixo x, tá? Eu teria aqui, ó, um plano que estaria desse jeito, assim, ó, beleza? E aqui ele vale 0, é bem na origem. E o outro plano aqui, pessoal, ele estaria numa posição mais ou menos aqui, ó, e esse cara aqui é igual a 2, beleza? E é assim que basicamente nós temos o nosso sistema. Então vamos começar a resolver o problema aqui, ó. O plano número 1, que é esse plano aqui, ele tem cargas do tipo positivas. Como que eu sei que é positiva? Porque a densidade de carga dele aqui, ela é positiva, beleza? Então, pessoal, esse cidadão aqui, ó, ele tá cheio de cargas do tipo positivas, tá certo? Show de bola. Aí, pessoal, o nosso S2 aqui, ó, que seria o plano número 2, ele tá cheio de cargas do tipo negativas. Então, aqui nós temos cargas negativas aqui, ó. Beleza? E, gente, ó, aqui agora nós temos umas situações, tá? Eu quero que vocês entendam aqui o seguinte. Eu preciso calcular, então, tá certo? Do jeito que o exercício pediu pra gente, ó, o campo elétrico em x igual a 1,8 metros
Então eu quero que vocês entendam que esse ponto de campo elétrico ele vai estar aqui, ó, entre os dois planos, na posição aqui 1,8 metros. Vamos dizer que ela esteja mais ou menos por aqui, tá? E aí eu preciso calcular também do lado de fora dele, na posição x igual a 5 metros. Vamos dizer que o x igual a 5 metros ele esteja mais ou menos aqui, ó, beleza? E isso aqui ele começa a resolver parte dos nossos problemas. Eu quero que vocês entendam aqui o seguinte, pessoal, ó, isso aqui ele é um padrão aqui para campo elétrico. Se eu tenho uma carga positiva, tá certo? Ó, uma carga positiva, eu colocar um ponto aqui, tá? A gente representa o campo elétrico, pessoal, sempre se afastando da carga, tá certo? Ó, quando ela é positiva, tá? E se por acaso essa nossa carga ela tiver um sinal do tipo negativo, beleza? O vetor campo elétrico aqui, pessoal, ele aponta para o lado de dentro da carga, ele aponta para a carga aqui, ó, tá? No caso de um sistema negativo. Tranquilo? Então, o que eu quero que vocês percebam, pessoal? Vamos olhar aqui no meu ponto de 1,8 aqui, ó. Eu tenho um plano aqui, tá? Que ele está cheio de cargas negativas. Então, o campo elétrico nessa direção aqui, ó, tá? Ele vai apontar, beleza? Para o nosso plano aqui negativo. Então, esse aqui seria o nosso campo E2, beleza? E aí, pessoal, eu quero que vocês entendam que aqui nesse mesmo ponto, por conta aqui do plano positivo, tá certo? O meu campo aqui, ó, em relação a esse plano de cargas positivas, que seria o E1, tá? Ele vai estar apontando aqui para o lado de fora também, ó. Então a conclusão que a gente chega é a seguinte, pessoal, do lado de dentro, as linhas de campo, elas estão sempre indo aqui, ó, do positivo para o negativo, tá certo? Então aqui dentro, esses campos, eles vão se somar. Por isso que entender o desenho é muito importante para a gente, tá? E aí, pessoal, uma outra situação, vamos olhar aqui do lado de fora, que é o ponto 5 metros, onde a gente tem que fazer o outro cálculo, tá? Ó. Por causa, né, do nosso plano positivo, o campo elétrico ele aponta para fora, ó. Então aqui, na posição 5 metros, o nosso campo E1 fica orientado para o lado de fora. Mas, ó, observem aqui que o nosso campo E2, por causa das cargas negativas, ele aponta para as cargas negativas. Então eu tenho aqui, ó, E2, beleza? E aí, gente, qual que é o cenário que eu tenho aqui? Ó? Como nós temos dois campos, um em cada direção, o campo aqui do lado de fora ele vai ser igual a zero, porque eles vão se cancelar, eles estão em direções opostas aqui, beleza? Aí vocês podem falar assim para mim, ah, professor, mas e a distância aqui? Né? Como é que fica? Tipo, não muda o valor do campo por conta da distância? Pessoal, o valor não muda porque os planos eles são infinitos, tá certo? Então, teoricamente, se eu colocasse um ponto aqui no infinito, ó, eu teria o mesmo valor de campo elétrico que eu tenho aqui, ó, nesse ponto. Lembrem, esse plano ele é infinito, ele não tem fim, tá? Então, em qualquer lugar aqui do meu ponto, tá certo? Não importa a distância dele, o campo elétrico ele é constante. Então, ó, se vocês olharem ali nos livros de eletromagnetismo, tá? Lá naquela parte de distribuição superficial de cargas, campo elétrico por causa de uma distribuição, nós temos uma equação para calcular o campo que ela é assim, ó, tá? Isso aqui devido ao plano infinito. Podem olhar no livro de eletromag ali de vocês. É o valor da densidade superficial de carga dividido por 2ε0. Simplesmente assim. E aqui a gente coloca um vetor direção na frente, onde esse vetor são esses vetores que eu desenhei aqui para vocês. Ó. Não vou precisar deles porque eu preciso só do módulo, tá? Então eu quero que vocês olhem para essa equação e percebam que não tem a distância aqui nela. Então isso é porque o campo não depende da distância, tá? Então o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Ó, nós vamos pegar aqui então os valores que nós temos primeiro para o nosso campo número 1 aqui, tá certo? Ela vale 4,5 vezes 10 elevado a menos 9. Isso vai ser dividido por 2 vezes a constante ε0. É a constante de permissividade do vácuo, né? Que vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, ó, tá bom? Se vocês pegarem aí uma calculadora para executar esses cálculos aqui, vocês vão chegar à conclusão de que o valor aqui, o resultado disso dá 254 aproximadamente, tá? 254, umas bolinhas lá. E a unidade de medida de campo é Newton sobre Coulomb, beleza? Então, ó, isso aqui por conta do nosso campo número 1. Agora, pessoal, se a gente for olhar para o campo número 2, a equação que eu vou usar para calcular ele é a mesma, tá certo? Ó, é ρs sobre 2ε0. E eu quero que vocês percebam, pessoal, que o nosso ρ aqui,
por causa do campo 2, ele vai ser negativo, tá certo? Então, ó, nós vamos colocar aqui o sinal de menos, tá? Então, menos 4,5 vezes 10 elevado a menos 9, isso aqui dividido pela mesma constante, ó, 2 vezes 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, tá? Então, gente, qual que é o cenário aqui, ó? Isso aqui vai dar menos 254 Newton sobre Coulomb. Então, ó, aqui na distância, tá certo? 1,8, tá? Eu quero que vocês percebam que eu tenho dois campos aqui, ó. O campo E1, que vale 254, tá certo? E eu tenho o campo E2, que ele tá aqui com menos 254. Só que eu não vou utilizar esse sinal de menos aqui, ó. E por que que a gente não utiliza o sinal de menos, pessoal? Porque eu quero que vocês percebam aqui que ele está apontando na direção positiva de x. Os dois aqui, ó, estão apontando na direção positiva de x, tá certo? Então, neste caso aqui, ó, eu vou apagar esse sinal de menos, tá certo? Porque o campo aqui dentro dos planos, eles vão se somar, tá? Então, ó, simplesmente assim, pessoal, o nosso campo E aqui, ó, para x igual a 1,8, tá? Ele é a somatória de E1 mais o nosso E2. Ou seja, é 254 mais 254, tá? E se vocês somarem esses caras aqui, isso dá 508 Newton sobre Coulomb, beleza? Agora, ó, se a gente for considerar o campo E no ponto x igual a 5, né? 5 metros aqui, tá? Pessoal, como é que vão ficar os campos aqui? Ó? Dá uma olhada nessa figura aqui que eu tinha desenhado para vocês. Ó. O campo E1, ele está no sentido, na direção positiva de x. Só que o campo E2 agora ele está na direção negativa, tá apontando para a placa negativa. Ó. Então, nesse caso, aí sim eu vou utilizar o sinal de menos aqui, entenderam? Porque eles se cancelam e do lado de fora aqui dos nossos planos o campo ele é nulo, tá? Então, ó, se fosse só para a gente apresentar os cálculos, ali seria assim, ó, E1 menos o valor de E2, tá? Que nesse caso aqui daria 0, beleza? Então, ó, em 1,8 ele vale 508, tá? E em 5 metros aqui ele vale 0. Será que nós temos uma alternativa para isso, para marcar ali? Então, olha lá, ó, a última aqui, né, pessoal, ó, EX em 1,8 vale 508, tá? E fora do plano, em 5 aqui, né, vale 0, beleza?